Objetivo hoje seria compartilhar experiências, ao longo desses anos, as práticas do mercado que são mais utilizadas nesse momento. Queria falar um pouquinho também sobre ferramentas, metodologias, estratégias de marketing e mais para o final puxar algumas tendências de mercado também. Eh, Bom, acho que para amarrar todos esses conceitos, eu optei por falar um pouquinho sobre Growth hacking, não sei se alguém conhece aqui. Alguém conhece Growth hacking? Podem levantar a mãozinha que eu tô vendo. Não? Show, show de bola. Bom, deixa eu só me apresentar antes de começar a falar disso. Eu sou o Danilo, eu sou formado em marketing pela Universidade de Belas Artes de São Paulo. Tenho o MBA Data Science and Analytics pela USP-Exalc. Já são aí mais de 12 anos atuando com produtos digitais, diretamente ligado com tecnologia, com marketing. Eu sou especialista em marketing digital, trabalhei com consultoria, já tive agência, startup, já vendi empresa, já fui vendido, então são 12 anos aí de missão empreendedora e trabalhando diretamente com isso. Atualmente, como o professor disse, eu sou Product Manager e Product Owner no PSEG. O PSEG, para quem não conhece, é uma associação, uma instituição, melhor dizendo, com o propósito de compartilhar o conhecimento de qualidade e tem o objetivo de transformar a realidade das pessoas através da educação. Então, dentro do PSEG, estou aí liderando o time de dados na frente de tecnologia, através do Inside Box, que é onde eu tenho mais contato aí com os professores, coordenadores e outros tipos de stakeholders. Essa plataforma, na verdade, é um produto interno de visualização de dados, então todas as questões de campanhas de marketing passam por ali, desde a parte de TCC, secretaria, então tudo relativo a setores e produtos a gente atende dentro do Inside Box. Bom, chega de falar de mim, eu queria compartilhar algo bem legal com vocês hoje. Eu queria compartilhar como que as empresas que mais crescem no mundo estão escalando as suas operações estratégicas em marketing, em negócio, tecnologia e produto. Antes disso, eu só queria fazer um disclaimer, fazer um alinhamento de expectativas, que antes de escalar marketing, antes de escalar produto, a gente precisa ter certeza que estamos prontos para escalar. Só trazendo um fato bastante curioso aqui para vocês hoje, um estudo realizado pela CB Insiders, elas analisou algumas falências e descobriu que em 42% dos casos, o principal motivo para a falência das empresas é que elas não satisfaziam as necessidades reais do mercado. E o que isso significa? Isso quer dizer que o negócio ele não conseguiu entregar valor o bastante para o mercado para que as pessoas quisessem comprar aquele produto ou serviço. E ao longo desses anos, esse é um dos principais erros que eu vejo as pessoas cometendo. Querer escalar tráfego, escalar produto, escalar marketing, sem que o produto esteja validado pelo mercado. Então, não adianta pensar em escalar produto se você tem alguma deficiência em UX, em atendimento. Primeiro precisa encontrar ali o product market fit. E não tem bala de prata. O growth ele ajuda muito no crescimento, mas ele não é uma bala de prata, ele não salva produto ruim. Mas afinal, o que é o growth hacking? Bom, no sentido literal, ele growth significa crescimento e hacking é atalho. Então, de forma prática, são estratégias táticas para acelerar o crescimento das empresas de forma sustentável. Esse termo ele nasceu em 2010. Quem criou esse termo foi o Chanelis, ele foi responsável por acelerar empresas que são bilionárias hoje. Diversos unicórnios passaram na mão do Chanelis, entre eles Dropbox, WordPress, Mozilla, entre outros. Mas
Por que que ele criou esse termo? Ele precisava contratar uma pessoa bem específica para trabalhar com ele. Essa pessoa, ela tinha que ter uma visão estratégica e de business, mas não era para trabalhar ali na área de negócio. Essa pessoa também precisava ter uma visão tática para montar os planos de ação e também precisava ter um conhecimento técnico e operacional. Então, essa pessoa precisava montar a estratégia, montar o plano e colocar esse plano em prática. E o que vamos combinar que é bem difícil, né? Porque por conta da nossa formação, ou a gente tem um perfil técnico, ou a gente tem um perfil mais de negócio. E fazer essa intersecção é algo muito desafiador e complicado, mas era esse profissional que o Chanelis precisava. Ele precisava de uma pessoa com autonomia para montar a estratégia, montar o plano, colocar em ação, tudo única e exclusivamente com foco em crescimento. Então, ele foi lá e criou esse termo. Se a gente for fazer uma pesquisa aí no Wikipedia, no Google, enfim, a gente encontra uma outra definição também para growth hacking, que seria marketing orientado a experimentos. E esses experimentos, na verdade, eles são testes em alta velocidade, gastando o mínimo possível para poder validar hipóteses antes de escalar. E aí, qual que é o objetivo desses testes? É mitigar riscos, né? Evitar gasto de tempo, energia e dinheiro com coisas que não funcionam. E quando eu falo assim, parece óbvio, mas não são assim que as coisas normalmente funcionam. Eu vejo no mercado empresas fazendo planos de longo prazo, campanhas para o ano inteiro, orçamentos para o ano inteiro, sem saber se aquilo vai dar certo ou não e sem o embasamento em dados. E o growth hacking ele vem aí para suprir essa lacuna e tentar resolver essa dor de mercado. E, bom, parece algo novo, mas na verdade o growth ele já existe tem bastante tempo. Ele é uma metodologia multidisciplinar e eu acho que é apenas um nome bonito para um monte de coisa que já existe. Então, dentro do growth, você vê bastante coisa ali da parte de marketing estratégico, marketing técnico, a parte de CRO, que é a otimização das conversões, tem a parte de UX, a parte de ciência de dados e testes de hipótese, tem bastante coisa de criatividade para você eh, tentar estratégias não tão óbvias, então nada mais é do que um monte de a intersecção de um monte de áreas. Então, partindo para a parte prática agora, para vocês terem uma noção de como isso é aplicado no dia a dia, o Growth ele é uma metodologia ágil, né, então tudo isso tem que ser no menor tempo possível, tem que ser no menor espaço de tempo possível. Por conta de ser essa metodologia ágil, por conta de ter esses ciclos que a gente costuma chamar de sprints. Então, como eu falei, essas metodologias, elas são ferramentas que a gente usa no dia a dia, e essa é a estratégia para definição básica de planejamento de marketing focado em growth. E aí, o objetivo principal é encontrar essas alavancas que impactam nos principais indicadores. Então, tudo que tem aqui é voltado única e exclusivamente para isso, para encontrar essas alavancas. Só que antes disso, na primeira etapa, a gente precisa definir algumas metas. E é aí que começa outro problema também. Para definir as metas, através da metodologia Growth e através de outros canais também, muitas empresas têm usado esse framework, chama Métrica Smart. Métrica Smart é um acrônimo para que a meta ela seja específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, ao invés de planejarmos metas do tipo: "Quero aumentar as vendas da empresa", tem uma outra abordagem para estruturar as metas da empresa. Tem um exemplo aqui claro, então, ao invés de "quero aumentar as vendas da empresa", tente
aumentar as vendas da empresa do produto X em 15% nos próximos 6 meses, investindo em 3 novas campanhas de marketing e capacitando a equipe de vendas com 2 workshops de técnicas avançadas. Então, percebem a diferença na objetividade ao criar as metas? Então ela é específica, ela fala de qual produto ela quer aumentar as vendas. Ela é mensurável, ela te dá uma porcentagem. Ela é atingível, porque aqueles 15% está dentro ali da estratégia. E ela é relevante, porque impacta em vendas, que é um KPI importante para qualquer organização, e é temporal, coloca um período de tempo ali para que ela seja atingida. Então, isso tira a subjetividade da nossa criação de metas e objetivos, e a gente consegue saber exatamente ali se a gente conseguiu atingir o sucesso ou não. Então, esse é o cerne do growth, definir metas que façam sentido, que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Eh, a próxima etapa desse ciclo é o brainstorming. Aqui existe diversos frameworks de brainstorming para product discovery ou também para a parte de estratégia de marketing. Isso é muito fácil de encontrar. Eu quis focar essa apresentação hoje em coisas que vocês não encontram com facilidade por aí na internet. Então, a segunda etapa seria a priorização. A partir da priorização, depois que a gente gerou as ideias através do brainstorming, então chegou a hora de priorizar essas ideias. Para isso, existem diversos frameworks também. Um que eu costumo usar bastante em alguns projetos é o método de priorização ICE, que é um acrônimo para impacto, confiança e facilidade. Então, ela mede o impacto esperado daquela ação, se a equipe tem uma confiança ou não nessa demanda em questão e se ela vai ser fácil ou se vai ser complexa de ser realizada. Através de tudo isso, é feito um ranqueamento e através dessa pontuação, você prioriza por onde você começa. Que nem eu falei, existem outros métodos também de priorização. Outro bastante comum também é aquela matriz de impacto e esforço. Então, você procura priorizar as coisas que têm um alto impacto e um esforço menor. Então, é basicamente o mesmo objetivo. As duas têm o objetivo de priorizar tarefas que sejam importantes. Então, tudo isso tem que estar vinculado ali com a meta, com a criação da meta. Então gerei a meta, eh, criei as ideias, essas ideias são dessa forma que a gente prioriza. Bom, próximo passo entra o MTV, acho que vocês conhecem aí, né, o MVP, que é um mínimo produto viável, e esse daqui é o mínimo teste viável. Então, a partir dessa priorização, como que a gente consegue testar utilizando o mínimo de recurso e o mínimo de esforço? Apenas para validar aquela hipótese antes de escalar. Esse daí também é um princípio chave do growth, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Após isso, tem a etapa de análise, a parte de métrica-chave, indicador inicial, indicador final. Então, tudo isso é analisado através de métricas, através de KPIs, através de dados. E aí a gente decide se vai sistematizar, deu certo, a gente sistematiza, leva para produção, continua o ciclo. Deu errado, aplicamos o aprendizado e esse ciclo ele se perpetua ad eterno, mensalmente, diariamente. Isso de acordo com a capacidade de entrega da sua equipe. Então, tem equipes que executam essas sprints de teste, de 15 em 15 dias, tem equipes que preferem fazer mensalmente, e tem empresas mais grandes que, executam quase que diariamente esse processo de teste. Bom, e tudo isso daqui
Parece marketing, né, parece marketing, mas não é marketing, tem essa diferença do marketing tradicional para o growth hacking, eh, não todas as agências, mas, uma coisa que eu vejo bastante no mercado são agências de marketing e departamentos internos de empresas focando somente naquelas primeiras etapas do funil do marketing tradicional, na parte de aquisição e na parte de ativação de clientes. O growth, ele tem uma abordagem um pouco diferente e ele tem essa visão mais holística e mais profunda do negócio. Ele segue a sua base através desse funil pirata. Esse funil pirata, ele foi criado pelo Dave McClurny. O Dave McClurny, pessoal, para quem não conhece, ele é um grande acelerador de startups também. Ele é criador da 500 Startups, onde saíram diversos unicórnios. E como ele era um investidor de risco, ele precisava encontrar um modelo onde ele conseguisse avaliar uma empresa se valesse a pena ele investir ou não. Então ele criou esse funil, funil pirata pelos acrônimos dele, e então ele olha tanto ali na parte de aquisição, ele vê a parte de tráfego, vê a parte de pessoas que chegam nos seus canais, a parte de ativação, como que eu dou uma ótima primeira experiência para o meu usuário, a ponto dele querer ativar, a ponto dele querer fechar um negócio. A parte de retenção, que foca ali no como que eu evito, o descadastro, o cancelamento do meu produto, como que eu reduzo essa taxa de churn, taxa de cancelamento. A parte de receita, como que eu aumento a minha taxa de conversão, como que eu aumento o meu ticket médio, seja ele com produtos correlatos, cross-sell, upsell, downsell, enfim. E a parte de recomendação, como que eu faço um produto tão bom que o meu cliente é meu principal vendedor? Então, analisar indicadores para cada uma dessas etapas, esse é o diferencial do Growth Hack. É por isso que é tão relevante e é por isso que ele consegue impactos tão significativos para a organização, porque ela vê a organização como um todo. Como eu disse, tem uma visão holística do negócio e o objetivo único e exclusivo é crescimento, é fazer crescer cada um desses principais indicadores. E isso impacta bastante na forma como a gente aloca os nossos recursos. Eh, Ainda hoje eu percebo investimento massivo em uma estratégia, e aí essa estratégia acaba não dando certo e você perdeu bastante tempo, energia e dinheiro. Então, o growth, ele tem essa abordagem para alocar os recursos. A gente escala aos poucos. A gente só aplica dinheiro naquilo que está funcionando, a gente só investe em campanha que está dando certo através dos nossos testes. É por isso que a gente gera hipótese e faz aqueles testes lá atrás que eu mostrei para vocês, porque isso vai impactar na forma como a gente investe. E qualquer estratégia de marketing, o objetivo é o retorno sobre investimento, aquele o famoso ROAS, que especificamente é o retorno sobre investimento em marketing. Então, alocar os recursos de forma inteligente é praticamente, que nem eu falei, é o cerne dessa abordagem. O growth, então, ele parte daquele princípio de metodologia ágil, que eu falei para vocês, impactando nos indicadores do funil pirata e fazendo alocando recursos de forma mais inteligente. Então esses são, 3 pilares aí dessa metodologia. Eh, Bom, e isso a gente consegue aplicar para qualquer setor, na verdade, não precisa ficar focado ali só em marketing e vendas, onde ele foi comumente criado, mas, é é possível fazer isso para operações, para o financeiro, para o RH. O RH
não tem uma meta de turnover, que são, as pessoas que o termo de contratações pelas pessoas que por desligamentos? Não tem essa métrica? Isso é uma métrica, é um dado. A gente consegue realizar experimentos para tentar impactar nessa métrica. Então, tudo que eu estou mostrando aqui não precisa ser focado somente em marketing. Isso também pode ser amplamente, difundido em operações, em administração, em TI, enfim. Se tem uma métrica que ela precisa ser melhorada, então acho que growth hacking é uma abordagem correta. E falando, como eu falei, em métricas e em dados, queria só deixar essa frase aqui para vocês do Deming, que sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião. Então, trazer dados, ter essa abordagem voltada para dados através dos seus experimentos, isso faz toda a diferença. Seja em uma reunião com diretoria, com stakeholders ou com qualquer tipo de cliente. Quando a gente tem dados, a gente consegue se basear em fatos e não na nossa opinião. Todos esses experimentos em growth, eles são metrificados. Então a gente tem um indicador inicial, a gente tem a meta, tem um indicador final. É muito importante para saber se a gente está indo para o caminho certo, para ver se aquilo é sucesso para a gente. Então, eh, vai muito daquela máxima, né, de administração, aquilo que não pode ser metrificado, não pode ser melhorado. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, mas isso realmente funciona? Bom, tem algumas empresas aqui que a base delas é a experimentação, todas elas fazem experimentos de growth, todas trabalham com metodologia ágil, experimentação, análise de dados, todas têm os seus processos baseados em escalabilidade. Não sei, eu acho que eu posso afirmar até que nesses últimos 10 anos, praticamente todo unicórnio que saiu do Vale do Silício, que saiu do zero para US$ 1 bilhão em valor de mercado, utilizou essas técnicas, utilizou metodologia ágil, utilizou muita ciência de dado, muito foco em métrica, muito teste e experimentação científica. Para comprovar isso, tem até algumas citações que eu achei interessante trazer para vocês, que o cofundador da Netflix, ele fala que ninguém sabe de nada, teste sempre. O Jeff Bezos, ele diz que o sucesso da Amazon depende da quantidade de experimentos que fazemos por ano, por mês, por semana, por dia. Estar errado pode doer um pouco, mas ser lento irá te matar. E o investidor da Booking, ele diz: quantos experimentos vocês fizeram este mês? Então, a gente pode perceber que essas organizações, elas são focadas a dados. Eu queria, eh, sintetizar tudo isso que eu passei para vocês, tanto ali da parte, eh, mais prática de como que funciona isso no dia a dia, como que funciona a estratégica. Queria trazer alguns cases para ficar mais claro na mente de vocês como que essa metodologia ela pode ser aplicada e como que ela pode ser útil. Bom, esse é um caso bastante conhecido. No começo, uma startup ela estava desenvolvendo um jogo. E aí, através de testes com usuários, eles descobriram que os usuários desse jogo estavam utilizando o jogo para fazer upload de imagem. Então, eles pensaram assim: poxa, vamos fazer um teste então. A gente lança uma ferramenta para isso e deixa o jogo para o propósito que ele quer. Para que ele realmente foi criado. Então, em resposta, eles construíram essa plataforma de upload de imagem como teste, que foi o Flickr, que foi um sucesso na época, eu acho que não deve ser da época de vocês, mas tendo muito sucesso com isso, eles até voltaram no game
no desenvolvimento de jogos depois, e posteriormente eles notaram que a comunicação do time de desenvolvimento estava ruim. E aí eles resolveram testar internamente algumas soluções. Esses testes eles acabaram dando tão certo que eles lançaram um produto interno e aí resolveram testar no mercado, fazendo pequenos experimentos, versão alfa, versão beta, e aí que eles lançaram o Slack, que vocês devem conhecer. Então, essa startup lá no começo, eles conseguiram fazer 2 vezes uma coisa muito importante. Eles foram capazes de realizar pequenos testes antes de escalar, interpretar dados e criar experimentos. E com isso eles conseguiram recalcular a rota, pivotar em outra direção e ter resultado, porque no final o que importa é isso, é resultado. Então, acho que o principal conselho que eu dou hoje é teste, teste e teste. Eu acho que nós, como profissionais, seja de marketing, sejam como administradores, eu acho que faz sentido termos essa orientação para alocar nosso tempo, energia e dinheiro apenas naquilo que está dando certo, apenas naquilo que funciona. Antes de escalar, a gente tem que ter certeza que vale a pena seguir naquela direção. Então, descubram o máximo que vocês conseguem fazer testes de forma sustentável, sem prejudicar o resto do negócio, sem prejudicar o resto da operação, porque falando estatisticamente, 70% dos testes vão dar errado, ou vão dar algum tipo de prejuízo, ou não vão ter impacto. E mesmo que o teste não der certo, isso gera um aprendizado para a empresa. E a empresa que mais cresce é aquela que aprende mais rápido. Outro case bastante interessante é o da Airbnb. Eles precisavam maximizar o número de negócios. Isso foi logo no começo, após alguns anos da abertura. E para fazer esses testes, eles escolheram as cidades de Nova York e Boston como meta de expansão, que eram os principais territórios deles. E ao analisar os anúncios que o site tinha na cidade, eles viram que a maioria das fotos dos anúncios eram feitas com câmeras amadoras, ou celular, ou então de uma forma muito ruim ela foi projetada. E eles começaram a investigação de uma hipótese. Eles levantaram a seguinte hipótese: será que fotos profissionais impactam na nossa conversão? E eles realizaram esse experimento. Pegaram um grupo de controle que tiraram fotos profissionais e lançaram anúncios com essas fotos profissionais. E fazendo uma análise, comparando com o grupo de controle, eles resolveram escalar isso sem dúvida nenhuma para a operação inteira, porque isso em 15 dias dobrou a receita. Eles descobriram que a qualidade das imagens estava ligada diretamente à conversão. Algo simples, algo não precisa ser algo mirabolante, é um teste simples. Lembra daquela ideia de mínimo teste viável? E se a gente testar a imagem do nosso anúncio? Se a gente testar, não sei, o criativo do nosso anúncio, o título do nosso anúncio, a chamada para ação do nosso anúncio, da nossa landing page. Então, são esses pequenos testes que fazem a diferença no final. E eles compartilham um gráfico, eh, ali em 2011, em 2012, qual foi a evolução depois que eles fizeram esse experimento. Então, percebe que um teste pode impactar violentamente nos resultados de uma organização? É por isso que eu sempre digo: testem, testem e testem. O último case que eu queria mostrar para vocês é o do Dropbox. Ele, nos seus primeiros meses, nos seus primeiros anos, por dizer assim, eles enfrentaram um problema que era muito caro para eles, o custo de aquisição. Então, adquirir novos usuários para a empresa, acabou sendo um pesadelo, eles estavam perdendo dinheiro com essas estratégias que eles estavam usando. Eles tentaram diversas táticas, diversos experimentos para tentar impactar nesse custo de aquisição,
mas nada parecia funcionar. Aí tiveram a ótima ideia de realizar um simples experimento. Eles permitiram que os seus usuários ganhassem espaço adicional, gratuito, apenas convidando amigos. Você então recebia um e-mail que dizia: Ei, se você chamar o seu amigo, você ganha espaço grátis em nuvem para armazenar o que você quiser. E isso, assim como o Airbnb mudou o curso da empresa para sempre. Saiu de uma simples startup para uma empresa que vale milhões e hoje bilhões até de dólares. Então, percebe que são estratégias simples que têm um grande impacto e um grande resultado no final? Então, esse é o principal pilar, testar numa velocidade que você consegue manter as suas operações escaláveis. Esse teste que eles fizeram, eles descobriram ainda que os melhores clientes que eles tinham vinham dessas referências, porque a recomendação é algo muito forte no marketing. É mais forte até do que uma propaganda você receber uma recomendação de um amigo. É aquele negócio, como que eu faço um produto tão bom que o meu principal cliente é o meu vendedor. Então isso mudou o jogo da empresa, e eles não conseguiriam isso se eles não tivessem uma cultura forte de teste. Então eu vou deixar de novo essa mensagem aqui para vocês. Teste, 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 teste sempre, porque o próximo teste pode ser aquele que vai mudar o jogo para sua organização. Pode ser aquele teste que vai impactar diretamente no KPI que você está tentando mudar. Então, eu sempre digo isso: testem, testem e testem. E aqui eu deixo até uma pergunta. Essa Essa mesma palestra que eu estou fazendo para vocês, eu apresentei algo parecido no Parque Tecnológico para um público que era focado para marketing, um público onde tinham gerentes de marketing, analista de marketing, pessoas de negócios. E eu fiz essa pergunta: quantos canais você já testou? Então, eu acho que entender o que é cada canal, acho que vai muito além do que a gente vê no dia a dia, porque não é só o Facebook e o Instagram que existem como canal. Não é só porque ele dá um retorno bom sobre o investimento que você deve focar apenas neles. A maioria das empresas foca em Google Ads, Meta Ads, talvez algumas rações de e-mail. Então, quem te garante que o próximo canal que você testar não terá um ROI 3 vezes melhor do que o seu principal canal hoje? E quando eu fiz essa pergunta, eu perguntei: "Quantos aqui já testaram mais de 4 canais?". Muitas pessoas levantaram as mãos. Eu perguntei: "Quantos aqui já testaram mais de 8 canais?". Pouquíssimas pessoas levantaram as mãos. "Quem aqui já testou 10 canais diferentes?". E ninguém levantou a mão. E esse livro aqui, ele se chama Traction. Ele mostra pra gente 29 canais de aquisição. E ele está desatualizado. Hoje a gente ainda tem influencer, ainda tem eh, engenharia como marketing, ainda tem a questão da inteligência artificial, então está desatualizado essa lista. Mas olha a infinidade de canais que a gente tem para testar. Então, se geralmente são usados 4 canais, como que você pode dizer que esses são seus melhores canais? Você não pode, você volta para o conceito principal de growth, que é método científico, que é testar, que é criar experimentos, validar hipóteses. Você não consegue provar que esses são os seus melhores canais. Você só consegue desprovar isso. E como que você faz isso? Testando o próximo canal. Então, eh, testar mais canais, eu acho que faz muita diferença no dia a dia. Isso, por incrível que pareça, é pouco difundido no mercado, poucas empresas fazem isso, mas as empresas que fazem isso têm uma vantagem competitiva gigantesca. As empresas que fazem isso são aquelas que eu mostrei para vocês, são aquelas que
valem milhões e bilhões hoje em dia. E eu acho que mais do que testar canais, é você entender a necessidade de cada canal. Eu acho que outro grande insight que eu tive ao longo desses anos é a questão do entendimento dos seus canais e como que eles interagem entre si. O o LinkedIn, por exemplo, o LinkedIn Ads, ele tem diversas ferramentas legais para quem anuncia, principalmente para o B2B, que é mais focado ali nos negócios em empresas. Quem trabalhou com ele sabe que o custo de aquisição de clientes lá é muito alto, mas o custo por clique no seu anúncio não é tão caro assim. Então, o que que a gente faz nesse caso? A gente combina, a gente coloca links de UTM, que são rastreadores, nos nossos anúncios do LinkedIn. Com isso, a gente consegue um clique extremamente qualificado, que a gente pode fazer remarketing no Facebook, no LinkedIn, pegando um público muito mais qualificado. Então, eu acredito que 10% do mercado faz isso hoje. Porque se a galera não utiliza nem mais de 4 canais aí fora, o que dirá combinar estratégias entre canais? O que dirá você pegar dados de um canal e criar estratégia para segmentar públicos em outro canal? Então isso são testes extremamente relevantes, extremamente avançados, que eu percebi que teve grande impacto em diversas organizações que eu trabalhei e que eu já prestei consultoria. E isso volta naquilo que eu estou dizendo, acho que essa é a mensagem principal de hoje: teste, teste e teste. Eh, bom, se encaminhando para o final, eu queria recomendar 2 conteúdos incríveis para vocês. Tudo que eu falei está detalhadamente escrito nesse livro, Hacking Growth, do próprio Sean Ellis, que é o pai do Growth Hacking. As fontes não são vozes da minha cabeça, tudo isso tem, essas pautas por detrás. Vale muito a pena vocês darem uma olhada nesses livros. E o Traction, que eu falei para vocês, que ele mostra todos esses canais. E, só para reforçar, testem, testem e continuem testando, não deixem de fazer isso, porque isso é o que faz a diferença no final, isso é o que gera resultado. Queria compartilhar com vocês algumas ferramentas que eu tenho usado em diversos projetos, e diversas empresas também utilizam dessas ferramentas. Eu acho que muitas aqui vocês já conhecem, mas deixo aqui para vocês. Vou compartilhar com vocês esses slides. Tem um material legal também, para vocês usarem na prática tudo que eu falei para vocês. Tem algumas planilhas de metas smart, algumas planilhas de priorização, entre outras estratégias para focado ali em marketing digital. Mas voltando para a ferramenta, tem a questão do Miro, que é muito bom para você fazer brainstorming, fazer planejamento. É legal para você trabalhar remotamente ali com muitas pessoas. Eh, Já tive em dinâmicas com mais de 50 pessoas ali trabalhando simultaneamente no Miro, em colaboração. É muito legal ir para isso. O Notion funciona muito bem para documentação, seja documentação de produto, de projeto, de marketing, cronograma. É legal também até para fazer documentação de estudos. Dei uma pesquisada nisso, acho que acredito que vocês já devem conhecer. O Trello também, que é bastante famoso, é um Kanban, gerenciador de tarefas, então, colocar todo o seu dia a dia ali, as coisas que você precisa fazer, o que você já fez, o que tem para fazer, isso te deixa seguir nos trilhos ali e com objetividade. Todas essas ferramentas que eu estou passando aqui, elas meio que se entrelaçam com essas metodologias que eu passei para vocês. Então, eu aplico tudo isso que eu mostrei para vocês utilizando essas ferramentas. Tem a questão do Figma para você prototipar site, prototipar landing page, bem legal.
WordPress, que já é mais focado em desenvolvimento web, você consegue fazer upload de sites, upload de landing pages, sistemas, enfim. Tem o Google Trends, você consegue fazer pesquisas de mercado muito segmentadas, é bem legal essa ferramenta, vale a pena dar uma olhada também. Eh, Google Analytics, a parte de dados, então tudo que chega ali através da sua landing page, através do seu site, hoje o Google Analytics ele tem uma inteligência aí que, se eu tenho um site e você entra no meu site, eu consigo saber de qual região você é, eu consigo saber os seus interesses, consigo saber a sua idade, consigo saber se você está acessando de um celular, de um computador, qual navegador você está usando, que horário você está usando, é uma loucura essa ferramenta. A nossa privacidade online é só uma ilusão. Ela mostra todos os dados de uma forma muito clara. É absurdo, vale a pena olhar essa ferramenta também. HubSpot para automações de CRM, para relacionamento com o cliente. Sabe aqueles e-mails, automatizados? Isso é muito legal, uma ferramenta poderosíssima aí, gratuita. Vejo muitas empresas aí, pagando RD Station, pagando, ferramentas mais caras que você tem um investimento substancial, sendo que a operação ainda não está validada. Então, tudo que tem aqui é de graça, você consegue escalar, e aí, beleza, está funcionando, então você investe um pouquinho mais na ferramenta, então acho que esse é um excelente ponto de partida também. E tem a SEMrush para análise de SEO, que é a otimização para mecanismo de busca, como que você aparece em primeiro lugar ali no Google. Tem a SM, que é a otimização para anúncios, para campanha de marketing. Então ele te dá toda uma análise ali de concorrência. Por exemplo, eu atuo no segmento de celulares, eu vendo celulares. E eu coloco essa palavra-chave na SEMrush, e aí ele me dá todos os concorrentes, ele me dá todos os anúncios que estão sendo feitos naquele momento. É surreal também para benchmarking. Você consegue fazer uma análise da sua concorrência, consegue saber quantos que a sua concorrência investe em mídia paga, o que que funciona para ele, o que que não funciona para ele. Então, compensa bastante dar uma olhada nessa ferramenta. E o Meta Ads, que é igual o Google Ads, que é para criar as campanhas de fato, são os principais canais, mas não fiquem presos a esses canais, que nem eu mostrei para vocês, tem uma infinidade de outros canais. Eh, Dentro do Meta tem a biblioteca de anúncios, que aí você consegue colocar a palavra-chave, por exemplo, você coloca MBA USPESALC, e aí você vê todos os anúncios que o MBA USPESALC faz, dentro do Instagram, Facebook, enfim, todas as plataformas ali da Meta. É bem legal também para pegar referências de conteúdo, de anúncios, ver o que que seus concorrentes estão fazendo, ver o que está funcionando para eles, não tentar reinventar a roda, sabe? Tentar melhorar aquilo que já tá funcionando. Eh, Bom, acho que de ferramentas são essas. Eu acho que aqui tá o feijão com arroz. Talvez tenha alguma coisa aqui ou outra que vocês não conheçam, mas tudo que tem aqui é muito relevante dentro dessa metodologia. E queria passar também algumas outras ferramentas que são tendências hoje, né. Então, inteligência artificial não é o futuro, já é o presente. Eu utilizo no meu dia a dia constantemente. Eu acho que o ChatGPT e o Gemini são uma das ferramentas que eu mais uso atualmente. Eles automatizam grande parte do meu trabalho, faz com que eu consiga focar em outras coisas. Então, para tarefas repetitivas, melhorar textos, gerar imagem, tem bastante coisa legal aqui. Acho que o ChatGPT e o Gemini são bastante parecidos. A diferença é que o Gemini, a versão gratuita, ele já trabalha com imagens, vale a pena fazer esse teste. E tem o Midjourney, que ele é um prompt somente focado ali na criação e geração de imagens. Mais focado ali para o marketing, tem o Jasper, que ele
ele praticamente automatiza operações de marketing de conteúdo. Então, para você criar conteúdo, é muito rápido com ele, porque hoje, nós precisamos alimentar os algoritmos dos canais que a gente cria conteúdo. E é uma tarefa extremamente desafiadora no marketing você, escalar operações de criação de conteúdo, você postar com uma determinada frequência. Então essa inteligência ela consegue escalar a sua criação de conteúdo. Tem o Picture também, bastante interessante, ele consegue, fazer edições de vídeos ali de uma forma bem profissional. Edição de vídeo é algo bem demorado e essa ferramenta economiza um enorme tempo, vale muito a pena dar uma olhada nela também. E tem o HeyGen, que o HeyGen eu comecei a ficar com medo, para falar a verdade, porque ele faz um avatar seu e ele faz com que você consiga falar qualquer coisa, não só você, como qualquer pessoa. Você pode, eh, colocar algum famoso, colocar algum cantor para ele falar um texto, então isso você consegue escalar também, né, você faz um clone seu ali e consegue só imputando os textos, e aí você já tem uma apresentação. Inclusive, sendo online, eu conseguiria fazer essa apresentação que eu estou fazendo hoje, usando essa ferramenta. Só colocando o texto ali, e aí eu poderia estar falando aqui. É, como vocês têm certeza hoje que eu não sou uma inteligência artificial, né? Para vocês verem o nível que está chegando essa ferramenta. Então, acho que vale muito a pena testar esses três carinhas aqui, o HeyGen, Pictory e o Jasper. Bom, eu acho que eu queria passar para vocês hoje é isso. Esse foi um pouco das experiências que eu tive aí ao longo do tempo. Eu acho que mais importante que planejamento de marketing, mais importante que a parte teórica de marketing, mais importante até que a parte prática de marketing, eu acho que ter essa consciência, ter esse mindset voltado para experimentos faz você se destacar no mercado. Eu sei que, eh, não é a área de atuação do curso de vocês, mas assim como eu falei, isso pode ser implementado para qualquer carreira. Então, mesmo na administração, é possível aproveitar muitas coisas daqui. E se vocês decidirem optar pela área de marketing, eu acho que fica aí bastante material para vocês. Bom, quero agradecer mais uma vez aí, professor Spers, pelo convite. Qualquer dúvida que tenham, fico aí à total disposição. Podem me chamar no LinkedIn, podem mandar mensagem e fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Excelente. Danilo, que privilégio, hein? Que aula aí você passou em 1 hora aí, é, uma experiência de uma vida, né? Profissional aí. Obrigado mesmo por ter essa disponibilidade de compartilhar aí com a gente, né? Inclusive dicas, né? Valiosas aí, que são um atalho, né? Hoje aí para qualquer profissional, né? Aquela história, eu queria ter visto isso antes, né, de me adentrar aí nas ações, né? Começo até pelo seu comentário, teste, teste, teste. Eu, antes ainda, né, dessa jornada virtual, eu já acompanhei empresa e duas coisas que você falou, que é a questão de pegar e dar um tiro só, né? Então, via a empresa juntar um dinheiro que era muito valioso para ela, uma empresa média, fazer uma campanha tradicional de marketing, mas com um alvo só. Era um vídeo de 30 segundos, né, em rede aí nacional, e que não surtiu o efeito, né? E aquele dinheiro poderia. Então, assim, por que não testar antes, né? Por que não, né, fazer isso? E agora, com todas essas ferramentas, tem que testar, né? Tem que testar, tem que fazer. Cada produto é uma resposta. O Luiz, né, que está aí, ele está fazendo isso. Nós criamos um canal chamado Conexão Lês,
ele fez uma apresentação para nós lá no conselho, e a fala dele foi a mesma, né? Ele falou, ó, nós tivemos um vídeo, né? Criamos aí 2 semanas, 10 mil visualizações, estamos aprendendo um algoritmo, né? Ó, o TikTok deu uma resposta aí, né? Lógico que a gente não sabe, né? Até que ponto isso qual a qualidade, enfim. Mas eu acho que você deixa uma mensagem importantíssima, né? Valiosa, para aquilo que está sendo o futuro, né? Nós estamos vivenciando, né? Aqui, nós estamos mudando. No congresso aqui, eu comentei com os alunos, tem uma sessão só de boas práticas de pesquisa com inteligência artificial, né? O que você, né, faria, já que um teste que fizeram de resumo de artigo feito por pesquisadores e por inteligência artificial, que as pessoas não souberam qual que era o que foi feito por inteligência artificial. Então, assim, são desafios aqui de como dar uma prova, de como dar uma aula, né, de como, do que ensinar, né, em marketing hoje. E quem está sentado aí, eu acho que está tendo esse privilégio, porque é a profissão deles, né? Eles vão se vender, aí vão, né, ser profissionais daqui 2 anos. E aí, como que eles vão saber, né? O que eles vão vender, né? O que eu devo ter de conhecimento para poder me sobressair, né? Então, né, seus conceitos foram excelentes, né? As suas ferramentas, nós tivemos aí, esse ano já estava mudando, o hotspot, como é pago 30 dias, a gente teve um colega chamado Matheus, ele apresentou o Biblix 24, a gente, né, fez um exercício, os alunos fizeram de construção aí, né, de um relacionamento, um CRM. Tivemos aí a parte de usando o Trello, né, que o Trello agora vai virar pago, né, a partir de 20 aí, da segunda-feira, ele vai ser pago, então assim, não vai dar para compartilhar, né? Então o Miro é uma opção, né? Acho que vamos tentar migrar o ano que vem para ele. Tem o Painel, tem outros aí, né? Mas enfim, essas ferramentas que você colocou, eu acho que todos têm que estar agora experimentando, porque a coisa está acontecendo, né? E você deu aí dicas de ferramentas que são gratuitas, né? Eu acho que a gente tem que introduzir isso aí o quanto antes. Fiz umas anotações, agradeço não só por você dividir, mas por também, você comentou de compartilhar esses slides, né? Então, muito obrigado, né? Peço aí, se vocês puderem me enviar aí, eu partilho. Vou colocar aqui 9 aprendizados, né? O Grow Hacking versus o tradicional. Aí fiz várias, né? Crescimento com atalho, né? Metodologia de ensinar, né? Validar o produto antes, né? Marketing orientado a experimentos. As métricas, falamos bastante disso em sala. Como criar eles, como o marketing 1 é mais produto, marketing 2 é meta, né? A gente fala muito de empresa. E a dificuldade de você tratar, né? E definir metas, quantificar suas ações, né? A gente tem usado até o Kaplan em Norte, porque a partir de metas estratégicas, ele vai para meta tática e meta operacional, né? Bem o que você falou, você tem que... É o operacional que faz a coisa acontecer. Se o operacional deixa de existir, a meta tática, a métrica tática e estratégica é um sonho, né? Porque só o fazer, né? A ação lá vai fazer acontecer. Metodologia ágil, né, o Grow Budget, né, achei muito bom isso aqui, né, porque a gente tem que dialogar com a linguagem de negócios, que é a linguagem financeira, testar canais, né, adorei esse exemplo aí do LinkedIn, e esses livros, né, ou seja, deixar aí para a garotada aí, para quem quer não perder essa chance, né, de se preparar para o mercado, né? Aqueles que seguirem aí seus conselhos, valiosos conselhos, né? Ir atrás desses livros aí, ler.
eu acho que vai estar dando um grande passo aí na vantagem competitiva dele no mercado, né, futuro. Então, Danilo, eu, da minha parte, só agradecimento. Quero abrir aí a palavra, se alguém gostaria de aproveitar essa oportunidade, fazer algum comentário, alguma pergunta. Luiz, está por aí? Oi. Perfeito. Como a gente está vendo, não está vendo, conseguindo visualizar todos, se você puder ver se tem alguma, né, ver para a gente aí se tem alguma manifestação. Diga, Pedro. Sim, dá para ouvir perfeitamente, estou ouvindo. Danilo? Pedro, varia muito de empresa para empresa, viu? Geralmente as empresas elas já têm processos estabelecidos, já têm processos definidos. Então, geralmente é muito difícil você mudar esses processos definidos, a não ser que você tenha muito embasamento em dados para tentar fazer algo diferente. Mas é aí que tá. Nas empresas eu descobri isso também. As pessoas estão fazendo coisas porque fizeram anteriormente. Então é um processo legado, geralmente, que tem nas empresas. E aí quando a gente faz uma abordagem diferente, uma abordagem disruptiva, digamos assim, tem essa certa resistência da empresa de adoção, desculpa, a essas metodologias. Mas é sempre um desafio você tentar institucionalizar algo novo dentro de uma empresa, porque, como eu falei, essas diretivas, esses processos, eles já estão estabelecidos, mas, por exemplo, em startups, quando você tem a oportunidade de participar desde o começo ali, e poder criar já do jeito certo, é muito gostoso também. Então, tem esses dois mundos aí. Excelente pergunta aí, viu, Pedro? Porque a gente vai ter até, Danilo, estamos no livro aí do Potter, analisando, né, mais 3 capítulos, o livro inteiro nas disciplinas. O último capítulo é a gestão do esforço de marketing, né? Seja estudo estratégia, né? Como é quem tem que ser o seu pessoal de inteligência digital aí, né? Vamos dizer assim. Quantos contratos, qual é o cargo, né? Como que organiza isso, nessa estrutura para uma estratégia, né? Você falou muito bem. Então, assim, primeiro, começa até antes, eu vi um comentário no semestre, nos mercados das indústrias, no evento que teve um colega nosso aqui, o Caetano, dando palestra para eles, e aí a discussão, uma empresa falou assim, olha, eu não sei, eu converso com a agência e a agência não me passa o que eu quero, né? Não é bem isso. E aí a discussão foi assim, não, mas você avança mais, você falou isso no começo, né? Ou seja, tem que ter um bom produto, né? O digital vai salvar, né? Tem que ter propósito, tem que ter um bom posicionamento, tem que ter uma boa estratégia, né? De marketing. Então, viu, Pedro? Eu acho que começa também com isso, né? Tem que ter gente competente para isso, até para saber, a hora que você for terceirizar, saber o que eu pedir, né? Saber o que exigir. O Danilo, só nessa conversa com vocês, deu um montão de informações e princípios que vocês, enquanto gestores aí interessados na área de marketing, vão ter que
exigir das agências, né, os funcionários, né, enfim, é isso, né? Então, as coisas mudam, né? Hoje é uma situação, é uma ferramenta, né? Um modelo mudou bem isso. Amanhã é outra, e depois outra, e assim vai. Quem diria que o Canvas ia substituir o PowerPoint, né? E hoje é isso, e assim vai. Vamos seguir. Mais alguém? Luiz, nos ajude aí. Como uma salva de palmas mais uma vez, agradeço. Lembrando da disciplina, tem a entrega das anotações, eles fazem as anotações, depois você vai entender o nome de você, né, as observações que fazem dentro das aulas essas. E bom final de semana a todos, agradecer o Luiz, né, mais uma vez fez essa ponte aí para nós. Danilo, depois conversamos aí, né, vamos nos usar aí. Perfeito, professor, né, na USP, obrigado mesmo, parabéns pelo seu trabalho, nós vamos providenciar uma declaração aí para você também, né, nessa participação. E, enfim, né, todos bem, e passem bem esse final de semana, vamos estar para a próxima semana. Um abraço, pessoal, vou finalizar aqui, então. Abraço, obrigado, professor. Aí, gente, um abraço, tchau. Um abraço, gente, bom final de semana.